FM, estamos aqui mais uma vez para o tradicional programa de debates que você acompanha todo dia aqui pelo DAIO 105,7. Eu sou o pastor Lucas Rezende, tenho aqui convidados especialíssimos para tratarmos de mais um tema interessante da teologia, da prática cristã, hoje especificamente aí da linha da eclesiologia. Esse programa é veiculado aqui pelo 105,7, mas você pode acompanhá-lo também pelo canal da Rádio Musical FM no YouTube. Você pode acompanhá-lo simultaneamente pelo canal do pastor César Cavalcante, o legítimo dono dessa cadeira, quem tem a honra de substituir na manhã de hoje. Você deve também acompanhar aí dando o seu like, fazendo o seu comentário, fortalecendo aqui a programação da Musical, para que nós alcancemos mais e mais pessoas que possam ser abençoadas pelos temas, pelas irmãos que estão extremamente e são realmente preparados para discutir, que participam desse programa. Você pode participar desse programa pelo 984849988, mandando a sua mensagem de texto, de áudio, e nós valorizamos muito a participação dos nossos ouvintes, e você pode também participar no chat. Hoje o tema, como eu disse, é ali da eclesiologia, que Jesus deu autoridade para líderes da igreja, é um tema pacífico. A gente vê nas escrituras inúmeras passagens de Jesus outorgando uma autoridade em relação aos pecados para os líderes da igreja. Agora, até que ponto vai essa autoridade? Essa é a discussão de hoje. É necessário a confissão de pecados para o líder da igreja? Tenho a alegria de receber aqui, para responder essa pergunta do nosso debate, a missionária Ruth Benigno. Ela é professora de teologia, ela é formada em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, é pós-graduanda em teologia bíblica do Novo Testamento. Ela também dá cursos de preparação ministerial, faz parte da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Camboriú, Santa Catarina, os Gideões da Última Hora. Ela terá a oportunidade depois de divulgar mais sobre o seu trabalho, sobre sua rede social, ao final do programa. Missionária Ruth, seja bem-vindo, prazer conhecer a irmã. Obrigada, pastor Lucas. É um prazer estar aqui com o pastor Cruvinel. Eu creio que será um debate muito proveitoso, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu tenho a honra de mediar aqui um debate, tendo o pastor Cruvinel aqui ao meu lado, é um amigo, é uma pessoa que eu tenho ali um carinho muito grande. De certa forma, com o seu acolhimento nos seus programas, me colocou nessa atividade aqui que não é precípua para mim, a atividade do rádio, mas que eu gosto muito. Então eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Cruvinel. Seja bem-vindo, pastor Cruvinel. É uma alegria estar aqui com o senhor nessa mesa, viu? Uma honra para mim. Muito obrigado, reverendo Lucas, missionária Ruth. A você que brilhante a nossa programação, a minha saudação de paz. Aliás, como eu falo sempre, Rei Irene Tuquirio, né? A paz do Senhor em grego bíblico. Egoemi Roelá, Christos Tom Adelfomu. Sou o menor dos meus irmãos. Tenho certeza que este tema vai nos auxiliar bastante a entender algumas interpretações equivocadas de alguns textos bíblicos. E aqui nós estamos juntos para a glória de Deus, né? Eu e a missionária Ruth, e você, o senhor mediando, e você abrilhantando o programa com a audiência, falar sobre esse assunto. Amém. Queridos, sem mais delongas, aqui eu costumo dar a oportunidade de quem eu tenho, às vezes, menos proximidade, até para escolher como quer começar. Mas tendo uma dama que é do meu lado esquerdo, eu vou dar a oportunidade dela começar aqui o programa, e vou dar aqui pelo menos uns 3 ou 4 minutos, dependendo da argumentação, para que cada um possa sedimentar aqui os seus argumentos. 3 minutos está na tela, então, missionário Ruth, seja à vontade para responder essa pergunta. É necessário a confissão de pecados para o líder da igreja? Então, pastor, quando nós confessamos pecados, nós concordamos com Deus que nós estamos errados. O que diz a palavra grega homologué? Homologué é homologar, ela significa concordar e dizer a mesma coisa. Quando eu confesso, quando eu reconheço que estou pecando, primeiramente, eu confesso a Deus, sim, porque só Ele absolve pecados. Em segundo lugar, Mateus capítulo 5, versículo 23, Jesus diz: se tu for levar ao teu altar uma oferta e tu se lembrar que alguém tem algo contra ti, você deve voltar lá e pedir perdão a essa pessoa. Em terceiro lugar, e pessoas que congregam igrejas saudáveis, eu não estou aqui me referindo a situações pessoais e nem a igrejas que feriram alguém que confessou um pecado ao pastor e o pastor se impôs contra essa pessoa. Não, a Bíblia diz que nós devemos confessar os pecados uns aos outros, nós devemos levar as cargas uns dos outros, e eu deixo claro aqui a importância de congregar-se numa igreja saudável. Se você está congregando numa igreja que você não confia no seu pastor, então o negócio está errado, né, pastor Cruvinel? Então você precisa congregar numa igreja que, ao cair, esse pecado afete um terceiro, ou esse pecado seja algo que você não consegue se livrar
por livre e espontânea vontade ou inclinação ali, ou até mesmo seu arrependimento, você deve sim confessar um líder espiritual que seja alguém de confiança. Só lembrando que eu não estou aqui me referindo à confissão auricular, né? Que ali é um sacramento católico que é voltado para confissão. Você confessa ao padre, ele te ouve e ele vai te absorver. Não é isso. Eu falo de chegar em arrependimento, chegar com o coração quebrantado, porque quem se arrepende, ele não está se preocupando com a sua reputação. O arrependido, na verdade, ele se preocupa com, assim, reatar aliança com o seu Deus. Então, não estou advogando isso. O ensino católico afirma que a confissão auricular é um sacramento, é uma obrigação, você vai fazer e ali, qualquer pecado que você cometer, você vai ao padre e ele vai te absorver daquele pecado. Não é isso. Confesse a Deus primeiramente, confesse a quem você ofendeu e, em terceiro lugar, confesse sim a um pastor para buscar que ele te ajude, que ele te direcione, que você também, se necessário for, seja exortado, disciplinado, corrigido e por aí vai. Tá joia. Pastor Cruvinel, quero dar 3 minutos aí para o senhor trazer as suas considerações iniciais. É necessário ou não confessar o pecado? Maravilha. A confissão de pecados. Vamos lá. O tema específico usa a palavra necessário. Quando você usa a palavra necessário, você está dizendo que é uma condição sine qua non. O que é sine qua non? É uma locução latina que diz sem a qual não é possível existir. Hoje existe um ensinamento de lideranças que que se posicionam como intermediários entre Deus e a sua membresia. E a Bíblia diz na primeira epístola de Paulo a Timóteo 2,5, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é o vice-deus, não é o querubim ungido, não é o missionário, não é a missionária, não é a líder de célula. O único mediador é Jesus. Eu estou entendendo aqui que a serva de Deus está colocando, e ela fez uma pontuação com relação à confissão auricular. Inclusive eu trouxe aqui hoje, está aqui, eu estou com a cópia do Catecismo Católico do Concílio de Trento, que foi a Contra-Reforma, onde institui a questão da confissão auricular. O que é a confissão auricular? Um sacerdote ouve com o poder de perdoar pecados em contextos, usando textos fora do seu contexto. Ora, a Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, que nós devemos confessar o nosso pecado ao Senhor Jesus. No versículo 7, diz a palavra de Deus que ele nos perdoa ainda na luz, que já é tema de um outro debate sobre a suficiência da graça, não é? Se nós devemos confessar pecados, confessar pecados ao Senhor. E aí o tema é exatamente esse, irmãos e missionária. É necessário? Não é necessário. Não existe texto bíblico que referende essa questão, dizendo que é necessário você confessar o pecado à sua liderança. Aliás, o texto de Hebreus 13, versículo, deixa eu ver aqui, que eu estou meio, a idade já vai chegando, né, irmão? 17, quando diz obedecer aos pastores e tal, a palavra lá nem é poimen, está falando de guias, inclusive uma outra versão melhor traduzida coloca dessa forma. Agora, qual é o texto mais utilizado? E é um texto, muitas vezes, que é utilizado fora do contexto. Tiago 5,16. Confessai, é um imperativo, né? A palavra grega exomologeiste, é um imperativo, presente médio da segunda pessoa do plural, então é uma ordem. Ora, se é uma ordem, tem que ser cumprida. Agora, para entender, tem todo o contexto. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Está falando de líder? Está falando de um ao outro. Qual é o objetivo disso? Eu tenho 16 segundos. Orai uns pelos outros para serem curados. O contexto, irmão, mostra que esta confissão se refere a dizer: olha, eu estou doente, ora por mim. Inclusive a Bíblia Shed diz: olha, confessai uns aos outros, não ao sacerdote. O propósito é despertar as orações dos irmãos. Champlin, ele comentando esse texto, ele assevera que esse texto está falando de confessar no sentido da polissemia lexical, isso é, eu falo com o irmão para que ele interceda por cura. Eu tenho, viu, missionária, embora entenda que existam pastores muito preparados para ouvir, sim, eu paro. Se a senhora me permitir dar 2 segundos, só para terminar minha linha de raciocínio, me permite? Sim. Então tá bom. Ó, eu sei que tem pastores preparados, mas o tema é necessário, não é não. Tá joia. Missionário Ruth, o pastor Cruvinel passou um pouquinho e você ainda deixou ali uns 52 segundos, então você tem um tempinho presente, a mais. Obrigado, viu? Irmã Ruth, obrigado. Mas a gente vai buscando essa equivalência aqui durante o debate, pode ficar tranquilo.
Então, pastor, eu sou contra essa posição aí da confissão auricular, eu sou contra essa questão de você viver debaixo de um jugo pastoral, que se você não confessar pecado, você está amaldiçoado, ou se você sair da cobertura espiritual daquele pastor, você está amaldiçoado. Agora, esse ensino é perigoso, porque por causa disso, pastores de igrejas, vamos dizer o quê? De igrejas que eles vão lá, abrem a igreja, enfim, dividir. O que acontece? O que mais acontece no Brasil, nesse meio, principalmente no neopentecostal, são pastores, eles dividem, abrem seu próprio ministério, vive caindo consecutivamente em pecados como adultério, que é um dos pecados que são julgados, são tidos como mais perigosos no nosso meio. Mas se nós olharmos aqui, o Levítico capítulo 5, o que acontecia? Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquele que pecou. E lá no versículo 6, o final, diz: e o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. É necessário confessar o sacerdote. Aqui também nós vemos em 1 Coríntios capítulo 5, todo o capítulo, um jovem está tendo um relacionamento ali com alguém da sua, né, acho que é uma madrasta, se eu não me engano. Em Filipenses capítulo 4, 2 e 3, rogo-vos, pois, a Evódia e a Sinti, que Paulo vai corrigir. Aquelas mulheres haviam discutido, tinha chegado em Paulo, a igreja estava sabendo e elas precisavam se retratar. É necessário, não digo necessariamente ao líder da igreja. Por que eu defendo que seja ao líder? Porque se você congrega numa igreja séria, você precisa confiar no seu pastor. E uma vez que eu confio nele, a pessoa mais adequada a confessar algo que aconteceu, eu não falo de qualquer coisa. Por exemplo, eu passei na rua, alguém caiu, achei engraçado, sorri, foi um pecado, não vou ter como pedir perdão diretamente à pessoa, vou agora pedir perdão ao pastor. Não necessariamente isso. São pecados que você não consegue se livrar. Por exemplo, masturbação, pornografia. É necessário você passar por esse momento de confronto para depois você ser sarado. Então, assim, quando nós olhamos, por exemplo, pai e filho, Provérbios 28 e 13, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele não está dizendo a quem você deve confessar. Mas quando Davi fala no Salmo 132 que enquanto ele se calou, seus ossos envelheceram e ele precisou ser confrontado por Natã para reconhecer o seu pecado e confessar, ali eu já entendo que é necessário. Tem coisas que nós não vamos conseguir tratar. Então, assim, se eu digo que eu não devo confessar meu pecado, a minha queda, a minha falha a um líder espiritual, eu estou abrindo aí razão para um monte de gente que está no pecado, está vivendo de forma incubada, a continuar no pecado. Não, só vou contar para Deus, porque só Deus pode me julgar. É complicado. Então, aí eu até com todo o respeito que a senhora me merece... Bom, a senhora cita Levítico 5. Se eu admitir, porque a questão lá do sacerdote está fazendo expiação, se eu admitir essa visão da expiatória que a senhora citou para defender sua posição, eu tenho que admitir a circuncisão. Mas lá em Coríntios diz que nós estamos na Recainê de Ateque, numa nova aliança. Sim. Nessa nova aliança... A senhora quer interpelar? Pode, eu espero. Não, pode ficar à vontade. Nessa nova aliança, a Bíblia diz, 1 de João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. E a senhora cita também, Filipenses foi, né? 4, de 2 e 3. 4, 2 e 3, sim, onde a questão é de aconselhamento, que nós temos que tomar cuidado. O tema, minha irmã, é necessário confissão de pecados ao líder da igreja. Eu tenho quase 40 anos de ministério. Pastor presidente de igreja ligado às Assembleias de Deus. E eu já vi no nosso meio companheiros que ouviram pecado das pessoas e acabaram. Eu sei de gente que foi parar, virou mendicante, porque o pastor não teve a sabedoria para tratar a transgressão ali. Primeiro, qual é a finalidade de se confessar pecado a um líder? Ser tratado. Bom, porque perdoar pecados não é. Com certeza. Só Jesus perdoa pecados. Com certeza. Talvez a questão seja mais psicológica, do sentido de a pessoa precisar falar e precisar abrir o seu coração. Mesmo assim, não existe um texto bíblico que diz que é necessário. Por exemplo, o que confessa as suas transgressões e deixa, como a irmã citou, não está falando a quem. Eu mais uma vez digo, querido irmão, entra no teu quarto. A nova aliança te dá essa liberdade. O véu foi rasgado de alto a baixo. Confessa teu pecado. Eu não estou dizendo que se você confessar teu pecado a um líder está errado, não estou dizendo isso. Eu estou analisando exatamente o que o tema diz. É necessário? Não é não. Se você se sente bem e você sente a necessidade, o Espírito Santo lhe impulsiona para que você faça, maravilha. Eu já ouvi, inclusive, existe um artigo do Código Penal que diz que se eu revelar alguma coisa recebida em segredo por função ministerial, eu cometo um crime. Pastor, me permita. Permite, sim.
Eu percebo aqui que, de certa forma, nesse primeiro momento do debate, o texto se funila o debate se funila com o texto de Tiago, no sentido que o pastor Cruvinel trabalha aqui a questão da necessidade. Como é que a irmã vê aquele texto? A irmã vê, o pastor Cruvinel ofereceu aqui uma interpretação de que, na verdade, não é ali uma demanda sine qua non. Né? Como é que a senhora vê essa questão? Não, então, eu vejo que quando eu estou arrependido por um pecado que eu cometi, quando aquilo está afetando a minha comunhão com Deus, quando isso está afetando minha comunhão com as pessoas, eu devo confessar sim, é bíblico. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, façam o quê? Restaurem ou tratem essa pessoa com espírito de brandura. Até o versículo 4 está falando sim sobre a forma com que a gente deve tratar as pessoas que estão sendo surpreendidas em faltas. Como que eu devo lidar com quem caiu? Como que eu devo lidar com quem... mesmo que essa pessoa não confessou, se ela foi surpreendida numa falta, se eu estou vendo que é algo que vai conduzir outras pessoas à perdição, ou ao inferno, ou até mesmo a ter sua mente cauterizada, eu devo ter, biblicamente, essa postura de tratar com a pessoa, ainda que com espírito de brandura, ainda que com muito cuidado para que a gente também não seja surpreendido nisso, mas esse ensino de que não é necessário confessar pecado vai continuar levando um monte de gente a continuar pecando, porque afinal de contas não se submete mais a um líder. Pastor, até 20 anos atrás, nós víamos a seriedade com que a confissão de pecados era tratada nas igrejas. Foi criado leis para não ser exposto às pessoas e tudo mais. Eu penso que quem verdadeiramente está arrependido, porque todo pecado, antes de eu pecar contra o Senhor, eu peco contra Deus. Então, quem verdadeiramente se arrepende, vamos lá então. É normal um marido estar dormindo com a sua esposa com um pensamento em outra? Não é. É normal o namorado estar dormindo com a namorada como se fosse algo, como se já fossem casados? Não é. Não é só questão de atrair maldição, não é só isso. É principalmente o fato de uma falta de arrependimento, de uma mente cauterizada que vai levar essa pessoa a continuar cometendo outros pecados. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se eu quero que o mal seja cortado pela raiz, eu preciso ter postura e caráter, sim, para confessar meus pecados, sem me preocupar com o que vai acontecer, com a reputação que vai ser, de uma certa forma, afetada. Ok, de maneira informal aqui, Legal. Eu procurei controlar o tempo para garantir aquela equivalência certo. Que a senhora perdeu Muito no começo, bem. mas agora eu queria deixar que vocês possam se intercalar. Então eu passo a palavra para o reverendo Cruvinel e você tem olha só, veja liberdade bem, de intercalá-lo. Veja bem, se alguém for surpreendido, o texto está falando de disciplina, está falando de discipulado, de ser surpreendido. Aí depois a irmã usa, respeitosamente eu coloco, o argumento do homem de palha. Porque em hipótese alguma disse, não pode, não necessário confessar pecado, é necessário confessar pecado à pessoa que perdoa, que é Jesus. Mas ninguém, se a pessoa sente necessidade de compartilhar a sua vida ao seu líder, é de responsabilidade pessoal por conta e risco de quem estiver. Qual é o texto que diz que você tem que ir lá ao seu líder e confessar o seu pecado, porque não foi o líder que morreu na cruz, não foi ele que ressuscitou dos mortos. Houve uma época, queridos irmãos, em que era necessário, nas nossas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus, no culto de ceia, levantar e dizer assim, irmãos, me perdoe porque eu pequei. E aí o pastor dizia, com os irmãos, perdoa fulano de tal, ninguém nem sabia o que ele estava fazendo, porque quando você confessa alguma coisa com relação a pecado, isso deve ser feito com vergonha. Você tem que sentir a vergonha daquilo. Aquilo tem que te trazer um coração quebrado e contrito, como diz o Salmo 51:17, que é um coração quebrado e contrito, Deus não despreza. O contexto do Salmo diz, Davi diz, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele não disse profeta fulano, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Eu não estou dizendo da habilidade de alguns pastores ouvirem a sua membresia. Mas, irmão, é temerário, porque a partir do momento que você diz que você tem que confessar o pecado ao seu líder, você está minimizando o sacrifício de Cristo na cruz e o poder. Não estou dizendo que a senhora está dizendo, irmã, com certeza, mas... até porque eu não estou defendendo que a pessoa confessa ao líder para que o líder perdoe. Não, ela confessa para ser restaurado. Irmãos, então vamos lá, interpelações à parte, preste atenção aqui no que eu vou colocar. Mas só deixando o cara aqui, agora podem se Pode interpelar. Sim, então tá bom. Eu dou a palavra sempre, sem problema. Veja bem, irmãos, é Jesus que perdoa o teu pecado. Quando você confessa um líder, talvez confesse por uma questão psicológica, talvez confesse para solicitar um auxílio
para vencer por exemplo, o vício da pornografia, como foi citado aqui, acho que foi a que citou, Então, né? como é que o senhor me explicaria, pastor? João, capítulo 20, versículo 23. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, lhes serão perdoados. Mas se os retiverdes, serão retidos. Porque assim, ó, se eu não confesso um pecado, que eu tenho recorrência nele, como é que eu vou ser livre dele? Com um psicólogo? Não. É Jesus que vai me curar? O próprio salmista Davi disse, enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. A partir do momento que ele confessou o seu pecado, reconheceu a sua queda e abandonou o erro, ele foi restaurado. Isso. O senhor citou mesmo João, Evangelho de João? Capítulo 20, versículo 23. Vamos lá. Se algum de vós, se alguns perdoarem os pecados, serão perdoados. Se retiverem, serão retidos. Observe que isso, o texto fora do contexto, dá a interpretação da confissão auricular. Se o padre retiver, reteu, acabou, já era. Você continua em pecado. Observe o contexto geral. Esse contexto invalida, 1 de João 9, se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Não invalida, mas complementa. Nós confessamos para o Senhor e confessamos desse aos ponto homens. de vista da minha irmã, não é, que eu retiro no grego, ambas estão no tempo perfeito, né, irmã? Estão no tempo perfeito. O discípulo não pode perdoar ou reter o pecado. 1 de João 2,5, é isso? Na revelação profética nas Escrituras, para assegurar ao pecador que já foi perdoado ou condenado por Deus. Irmãos, presta atenção. Se você isolar esse texto, o que você vai defender? Que para você ser perdoado, você tem que passar por uma intermediação que a Bíblia não declara. Missionária Ruth, como é que a senhora vê esse texto de João, assim, uma interpretação adequada para ele? Eu vejo que, primeiramente, nós precisamos confessar os nossos pecados e levar alguém de direito. Se essa pessoa, ela ora comigo, ela me ajuda a vencer esse pecado, se ela... Porque, assim, tem gente que já confessou para Deus, mas ainda sente culpa. Eu lido direto com mulheres que dizem, eu tô traindo meu marido, eu traí o meu marido e eu não consigo confessar para ele porque vai me levar... Vamos lá, então, pastor Cruvinel, como lidar com uma situação dessa? Eu vou já responder o pastor e eu queria saber do senhor. Como que eu lido com uma mulher que traiu o marido e não consegue confessar a ele? Porque a Bíblia diz que nós temos que confessar a quem nós ofendemos. Temos que confessar ao Senhor, mas tem que confessar a quem ofendeu. Como é que eu vou ter o perdão do meu marido se por acaso eu pequei contra ele e não consigo confessar porque eu tenho medo? Olha, aí nós temos um outro debate até que já fizemos aqui. Você acredita que é necessário fazer esse tipo de confissão? Pastor, baseado em quê? Baseado na oferta. Se eu for levar minha oferta e eu lembrar que alguém tem algo contra mim... Contra você. Ou eu tenho algo contra ele. Porque veja bem, aí já é um debate que nós fizemos aqui, porque é a transferência de peso. A pessoa é inocente. Quem vai te perdoar o pecado não é a confissão, é Deus. Eu não vou invalidar o que... Aliás, irmã, o texto de Marcos, capítulo 2, versículo 7, diz assim, por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um que é Deus? Agora, como eu vejo esse versículo aqui, eu vejo assim, os líderes espirituais... Está escrito, viu, gente? Os líderes espirituais declaram o perdão que já foi confessado e, mediante a confissão, eles declaram que a pessoa está perdoada. Porque eu falo com Deus... Agora, então, vamos ao seguinte, vamos já fazer logo essa salada toda. Ananias e Safira pecaram, né? Ananias foi lá, aumentou, ofertou. Safira teve a opção de pecar ou não, de mentir ou não, de enganar ou não. Mas pelo fato dela ter mentido, ela morreu também. Se você continuar pecando, se você continuar mentindo, se você continuar escondendo esse pecado, você vai pro inferno. Porque você não está conseguindo tratar ele e se libertar dele. Se você continuar pecando, olha aqui para mim, você vai pro inferno. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Mas para você se livrar do inferno, vá a Jesus e não a um homem comedor de feijão vá como a você. Jesus e vá alguém para te ajudar. Que ótimo que esse debate já chamou o povo, a audiência ao arrependimento. Com certeza. Se alguém já for ganho através desse debate, nós já vamos aproveitar. Ezequiel 18:4, tá? A alma do pai é minha, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Vamos aproveitar então 2 Coríntios, pastor, só um minutinho, 8:21. Pois procuramos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Se eu cometo um furto, eu tenho que ir lá e devolver. Se eu tô pecando contra meu marido, eu tenho que confessar a Deus para me perdoar e a ele para me perdoar também. Ou do contrário, não existe. Não, mas dentro do tema do debate, querida irmã, você só deve fazer isso se ele for um líder. Você está entendendo? O tema do debate é exatamente... Eu estou entendendo o que você quer fazer. Não é só um líder que seja pastor. Querida irmã Ruth, calma. O que eu estou te dizendo é o seguinte, eu não estou dizendo que você não deva confessar um pecado de furto, fazer a restituição devida. O tema do debate é assim, porque a irmã está tergiversando. É necessário confessar o pecado para o líder da igreja? Cadê o texto?
Aqui, ó, vamos lá. Quando Jesus fala aqui com os discípulos, né? Se vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Se retiver, serão retidos. F.F. Bruce diz o seguinte: se vocês perdoarem os pecados... essa expressão deve ser entendida não só como uma referência à disciplina da igreja, como parece ser o contexto de Mateus 18, mas relaciona com a missão dos discípulos no mundo. Nós somos... Esses dois textos aqui, eles são passivos. Serão perdoados ou serão retidos. Subentende o quê? A ação divina. A função do pregador, do pastor, é declarar. E quem perdoa é Deus. Quem retém é Deus. Mas se você está aqui, está ouvindo a confissão de alguém, a pessoa demonstra arrependimento, está com aquela culpa, está com o ombro pesado, não aguenta mais, não suporta mais, quer se matar. Aí você vai dizer o quê? Vai orar por ela. Ela defendeu a confissão auricular do século XVI. Não, senhor. Católico romano. Não, senhor. Não, eu não estou falando que é para padre. Eu acho que a gente já conseguiu... Um minutinho, Reverendo. Eu acho que a gente já conseguiu funilar bem aqui a nossa questão. Porque não é só o texto de João, capítulo 20, né? O texto de Mateus 16, o texto de Mateus 18, nos fala sobre essa autoridade da igreja no que tange a declarar aquilo que, à luz da revelação de Deus, a igreja, como Deus trata o pecador. O pecador arrependido recebe o perdão. O pecador desobediente recebe a condenação. E a igreja declara isso, né? Agora, a nossa questão é a seguinte: até que ponto que vai essa necessidade? Quer dizer, há um pecado e você tem que, de fato, ir até o líder, né? Esse é o tema do nosso debate. Assim, é necessário. Aliás, olha o grande perigo disso. Existe hoje, irmãos, eu não gosto muito de falar do movimento neopentecostal, eu falo de doutrinas. Aquela questão, irmã Ruth, que eu acredito, tenho certeza que a irmã não admite isso, que é o seguinte... que é da cobertura espiritual. E na cobertura espiritual, meu irmão, você pode falar com Deus, orar a Deus, se você não passar pela mão da sua cobertura, você está amaldiçoado. Agora... Isso não é bíblico. Porque um ponto pacífico, eu acho que o benefício é incontável de você ter um pastor de confiança, que a senhora está batendo na tecla desde o começo do debate, você ter um pastor que possa te pastorear. Sim. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. Aí a Bíblia diz o quê? Se está enfermo, chama quem? Chama o presbítero para te ungir. Sim. Então tem que ser alguém mais crente do que eu, mais espiritual do que eu, que ore por mim. E aí esse texto, inclusive, a irmã citou F.F. Bruce, pode ver lá o comentário dele do que fala sobre isso. Eu citei o Champlin, estou citando a Bíblia Shed, que é uma das maiores bíblias de comentário. O contexto está falando especificamente de cura. Quando diz confessai, ele está usando aqui uma palavra no imperativo, no sentido, meus irmãos, de compartilhar, para que você seja curado. É como algo mais ou menos, irmã Ruth, eu não estou bem de saúde, a senhora ora por mim. Não está falando aqui, cometi adultério, eu roubei fulano. O contexto todo de Tiago está falando de cura. Mas o pecado adoece, o adultério adoece, o furto adoece. O pastor Augusto de Nicodemos disse o quê? Quando ele não conhecia Cristo, não sei se você leu isso no livro dele, Confissões de um Pregador, ele disse que participou de um assalto, e isso está no livro, participou de um assalto, acho que um posto de combustível. E ele disse que quando ele veio para Cristo, ele se arrependeu, ele se uniu, ele tinha, acho que vendeu uma moto, se eu não me engano, para ir lá confessar o pecado. Ao ir lá, ele estava correndo o risco de ser preso, de ser denunciado, e ele foi mesmo assim, porque quem está arrependido não se preocupa com sua reputação. Quem está arrependido se preocupa em reatar aliança com o Senhor. Todo pecado, onde você pecar contra essa pessoa, você está pecando contra Deus. Se arrependa, confesse a Deus e confesse a quem você pecou contra ela também, senão você vai... Olha, irmão, confesse a Deus. Deixa eu aproveitar para fazer minha pregação. Confesse a Deus, porque a irmã é muito veemente. O senhor tem 40 segundos para fazer a irmã sua pregação. É muito veemente, mas o tema é assim, é necessário confessar pecado ao líder da igreja. Confessa a Deus mesmo. Se você roubou, vai lá e restitui. Se você pecou, vai lá e faz a restituição devida. Agora o tema é confessar ao líder da igreja. E aí, irmão, tá na Bíblia? Queridos, nós vamos continuar conversando sobre esse assunto no segundo bloco desse programa. A gente percebe que a questão vai além da doutrina ou da teologia, porque entra numa questão pastoral, né? E a gente precisa auxiliar os nossos crentes sobre a postura que se deve ter em condições de miséria e de pecado. A gente já volta. Pastor Lucas, na verdade, agora, já que é para entrar nas questões subjetivas de testemunha, eu vou dar um testemunho aqui de alguém que confessou ao pastor e foi parar no meio dos mendigos. Então, depois do break, o senhor continua. A gente já volta, pessoal.
Queridos, estamos de volta aqui. O debate hoje é muito interessante porque trata de questões objetivas e subjetivas. Quando a gente fala sobre isso, a questão objetiva da doutrina, do ensinamento bíblico, da teologia, a questão subjetiva do trato pastoral, da prática eclesiástica, da vida em comunhão, da vida em igreja. E nós vamos tratar muito disso ainda nesse bloco. Nós temos uma enquete que está rodando aí nas redes sociais acerca do tema do programa de hoje, que é o seguinte: é necessário a confissão de pecado para o líder da igreja? Está relativamente dividido ali. Nós temos 61% da nossa audiência entendendo que não é necessário. Quase 40%, 39% entende que sim, é necessário. Isso pode mudar até o fim desse bloco, que é o nosso, infelizmente é o nosso último bloco. Temos assunto aqui para rompermos a tarde. Entretanto, não temos esse tempo disponível. Mas eu queria voltar aqui exatamente nessa linha, porque nós entramos nas questões subjetivas, né? E o pastor Cruvinel começou a trazer um relato, eu vou dar a liberdade para o senhor continuar esse relato aí. Em que pese a serva de Deus, né? Irmã Ruth, missionária. Missionária, né, Ruth? Sou Missionária, glória a Deus. Fazendo uma colocação do doutor Augusto Nicodemos Lopes, aliás, nesse viés, nós já vimos muita gente fazer isso, muita, graças a Deus, e nos alegramos quando isso acontece. Eu sou pastor, irmão, pastor de igreja, então eu me alegro quando alguém se converte, se arrepende e, como Zaqueu, se propõe a restituir. Agora, o tema é exatamente esse, gente. É necessária a confissão de pecados? Olha só, Ruth, o missionário, olha só, pastor, reverendo, olha só, irmãos. Testemunho. Camarada novo convertido. E aí vamos entrar numa situação que a missionária Ruth falou aqui. Ele novo convertido, ele peca. Ele casado, peca com uma pessoa lá. Adultera. Naquele exato momento, ele se quebranta e chega para Deus e Deus me perdoa. 1 de João 1,9. Minha misericórdia, nunca mais eu quero fazer uma coisa dessa. Nunca mais. Passaram-se 10 anos. Aí ele ouviu uma mensagem fora do contexto e entendeu que devia compartilhar com o pastor dele. Vai vendo o que aconteceu, gente. 10 anos, ele já era diácono. Ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, posso falar com o senhor no gabinete pastoral? Chegou o pastor e disse: pastor, há 10 anos atrás eu pequei, é novo convertido, pedi perdão a Deus, nunca mais cometi o pecado, estou vivendo em paz com a minha família até hoje. O pastor, na hora, mandou chamar a esposa dele, que era uma igreja muito fechada, muito, como eu vou dizer, sem misericórdia nenhuma, sabe? A questão da graça era tudo muito duro. Chamou talvez até legalista. Até legalista, obrigado, essa palavra. Chamou a mulher e as filhas e falou: seu marido adulterou. Não falou, não contou o contexto. Não deu nem tempo. A mulher que botou o camarada fora de casa. Passaram-se os anos. Esse pastor, meu evangelista, homem de Deus, cheio da graça, foi distribuir folheto na praça, encontrou um mendigo e deu um folheto pro mendigo. O mendigo falou: você está me evangelizando, pastor? Eu estou aqui por sua causa. Então, quer dizer, essas questões subjetivas, missionária Ruth, eu concordo que quando há um pastor, e a senhora falou isso logo na sua primeira fala, com condições para ajudar, aleluia. Mas, na maioria das vezes, as pessoas não são preparadas. Certo, mas aí já parte para a questão da experiência ou do preparo. Como a senhora fez com Augusto Nicodemos. Como que eu vou julgar a Bíblia à luz de um pastor ser ruim ou ser preparado para determinada coisa? O texto de 1 Coríntios 5:1, ali onde Paulo interveio, mostra exatamente que o pastor tem sim autoridade para tratar esse tipo de questão, porque é necessário confessar para obter auxílio. Agora, o texto aqui de Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Aqui não está dizendo confessar as vossas doenças, confessar as vossas necessidades, é confessar as vossas culpas. Gente, tem tanto texto que eu gostaria que você depois lesse em casa. Romanos 16:17. Rogo, irmãos, e noteis que os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, desvia-te destes. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai lá e repreende tu e ele. Se ele ouvir, ganhou teu irmão. Se não te ouvir, leva quem? Leva outras pessoas. Para quê? Para que ele confesse. A pergunta que eu ia fazer, uma vez que o pastor Cruvinel trouxe a subjetividade, e aqui não tem ninguém tangiversando a questão, porque entra sim no âmbito das subjetividades, a não ser, missionária Ruth, e é nesse sentido que eu peço que a senhora nos ajude aí, nesse âmbito das subjetividades, é que a gente deve entender que, de fato, sempre esse pecado deve ser trazido para a liderança ou
Não necessariamente. Para quem esteja apropriado. Se um pastor, ele não tem tempo, se ele não tem uma inclinação, uma sabedoria, vamos supor, se a igreja é séria, ele vai colocar ali, por exemplo, o pastor César agora, todas as quintas, na igreja dele tem um grupo de psicólogas, de pessoas que vão ali, ouvem as pessoas, ajudam, tratam, se necessário for. Se não for, se ele tiver sabedoria para tratar, que trate. Tem igrejas onde o pastor delega isso para alguém, mas precisa ser tratado, porque a falta de sabedoria do pastor não anula o preceito bíblico de buscar ajuda pastoral. É necessário buscar ajuda, porque se você não confessar, vai viver igual Davi, vai continuar envelhecendo os teus ossos e muito provavelmente a tua chaga não vai ser perdoada e você não vai prosperar. Pastor, eu estou falando da Bíblia. O filho pródigo não conseguia expor seu pecado. Quando ele cai em si, pequei contra o céu, pequei contra Deus e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Ele confessou. Manassés, só mais esse caso. Rei devasso. Não valia nada, mas quando ele cai em si, o que acontece? Ele reconhece o seu pecado, confessa, foi liberto e voltou ao trono. Então, irmãos, assim, eu nem vou dizer que, na minha opinião, é uma verborragia bíblica, porque assim, minha irmã compartilha uma série de textos e eu me disponho a analisar texto por texto com a senhora para ver se os textos que a senhora está citando estão dentro daquilo que nós estamos tratando. É necessário confissão de pecado para o líder da igreja? Porque todos os textos eu concordo, porque está na Bíblia, para dizer que se você estiver em pecado, você tem que se arrepender, você tem que ser discipulado. Não, você está dizendo que tem que confessar só para o pastor e pronto, mas para ninguém. Posso continuar, irmã? Pode. Obrigado. Então, o que o texto está dizendo aqui? Os textos que a minha irmã coloca são textos que falam que, de fato, se você tem que consertar a sua vida. Olha, então eu vou citar alguns também, uai. Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mateus 18, a irmã já citou aqui, se alguém pecar contra ti. Não está nem falando de liderança, está falando a posteriori de levar a liderança. Ela cita 1 Coríntios capítulo 5. Lê lá 1 Coríntios capítulo 5, que fala sobre a devassidão no meio da igreja. Está lá, ninguém... Porque como a irmã coloca aqui, dá até a impressão que eu sou permissivo, e todo mundo que me conhece sabe, e ouve as minhas pregações, se tivesse ouvido ontem o que eu falei com a igreja de vida transformada, como tem que ser. Agora, o tema é isso, gente, é necessária a confissão de pecados para a líder da igreja? Então vai lá, já para dar texto, eu vou ler. Testifica, por favor. Claro. Atos capítulo 20 e 21. Como é que eu entendo esse texto? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. Ninguém nega, nem eu, nem missionária. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso usar esse texto que tem para ter que falar o pecado para um ser humano. Posso citar 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É uma orientação pastoral? Para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, vai lá no gabinete e confessa. Não. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então tá certo. Continue adulterando e vai lá e confessa só para o Senhor, que lá no dia do juízo final, aí tu vai ver se irmã, mas eu preciso, irmão. Porque sabe por quê? A irmã está tentando colocar palavras na minha boca e falta de honestidade isso. Primeira coisa, irmãos, você confessa e deixa. Deixar não é passar pela mão de um pastor, não. Confessar ao Senhor Jesus e deixar. Há pecados que você não consegue vencer sozinho. E é então isso o Espírito Santo é fraco para a senhora que você está defendendo? Não, senhor. Mas vamos trazer quantos casos de pastores que estão aí no pecado e não confessam? Eu tenho uma pergunta para cada um. Pode falar, pastor. Eu tenho uma pergunta para cada um. Pastor Covenel, nós sabemos que a disciplina é algo bíblico, sem certo? dúvida. Então, se alguém peca publicamente, as igrejas mais antigas têm até, além do estatuto, código de disciplina, como tratar um irmão faltoso e tudo mais. E aí o que acontece? Um dos caminhos para se tratar é a queixa, a denúncia. Um outro irmão vem e denuncia aquele irmão por algo que ele está fazendo. Sem dúvida. Agora, se não houver essa queixa e denúncia e há um irmão arrependido ali, nesse nível de circunstância, não é necessário que ele procure a liderança? Nesse nível específico, nesse relato, nessa circunstância, nessa circunscrição que eu estou colocando para o senhor, não é necessário que ele, como irmão arrependido, que cometeu um pecado público, ele mesmo tome a iniciativa de fale para a liderança? E aí é uma questão de disciplina. Da igreja, do colegiado, do presbitério. Por exemplo, nas Assembleias de Deus, nós, assembleianos, nós temos, pelo menos nas nossas convenções,
departamento disciplinar. Então, em geral, essas coisas, irmãos, se dão quando o assunto se torna notório. Como o texto que a missionária citou de Gálatas. A pessoa foi pego em falta. Tem um texto, inclusive, que conta em relação ao presbítero. Então, nessa circunscrição, o senhor entende que tem que procurar liderança. Mas aí eu devolvo a pergunta para o senhor. Mas aí, independe do arrependimento da pessoa. Porque, olha, veja bem. Mas aí, no caso, como eu falei, alguém é arrependido. Não sei, porque a missionária é nova ainda, né? Mas eu peguei uma época que se dava disciplina por tempo. Sim. E tem gente que não se arrependia, adiantava. Mas, missionária Ruth, eu devolvo a pergunta em outros termos. O que eu coloquei para o pastor Cruvinel? Olha, existe uma circunscrição que é necessário, me parece que é necessário que se procure, porque se ninguém denunciou, a pessoa é arrependida, ela vem e confessa. Com certeza. Mas não existem situações, talvez, que a questão não seja pública ou não seja público o suficiente para causar escândalo e que talvez seja desnecessário, enfim, como é que a senhora trata disso? Trazer a questão pública é quando há um caso, como a Bíblia diz, eu esqueci a passagem agora, os que errarem, ele estava tratando de líderes, né? Repreende-os na frente de todos para que todos sejam de amor. Os presbíteros, com duas testemunhas. Sim, se eles estão errando, tem que vir aqui publicamente expor. Tem um caso de um pastor em Goiânia que ele já está, acho que na 4ª ou 5ª situação de adultério e ele, tipo assim, vai lá, chora, tô arrependido. E volta a mesma coisa. Quando você é tratado, você é quebrado no seu orgulho, na sua prepotência, na sua soberba e no seu pecado é exposto. Só haverá disciplina se houver confissão. E nem sempre as pessoas que confessam, porque o que eu estou dizendo aqui, eu não disse que o pastor está dizendo que você deve confessar ao Senhor e continuar pecando. O que eu disse é o seguinte, tem pecados, pastor... prostituição, você dormir com sua namorada, não é ruim, não. O pecado, o peso que vai resultar isso aí, mais à frente, é que você vai ver se realmente vale a pena ficar na prática e confessar e deixar, porque é para confessar e deixar. Então você caiu ali, fornicou com a namorada, vai confessar e vai deixar ela? Não. Vai casar imediatamente? Não. E aí, como é que faz? Porque assim, ó, só tem disciplina se tem confissão. Então, e só tem confissão se tem arrependimento. Então, vamos lá. Não importa qual seja o pecado, né? Porque existe uma doutrina de pecadinho e pecadão, embora a Bíblia diz que quem entregou Jesus a Pilatos, o maior pecado cometeu. Eu tenho muita preocupação desse negócio de dizer que você só é liberto se for exposto. Você já está exposto, querido. Você pecou, você já está exposto. Deus está te vendo. Não importa, Deus está vendo onde você está, quem você é, se dormiu com quem. E quando a senhora se referir a você, refira-se a outra pessoa, não aponte para mim, tá, irmã? Não, eu estou dando um exemplo porque nós estamos conversando aqui. Mas a senhora faça de forma diferente. Ninguém em casa está percebendo. Deixa eu lhe dizer que não importa qual pecado. Você mentiu, é pecado? O pai da mentira é o diabo. Você está exposto? Sim, você está exposto. O que você deve fazer? Confessar o seu pecado e deixar. Porque se eu acreditar que a exposição é condição sine qua non para ser liberto, eu prefiro ficar com João 8,32. E conhecereis a verdade, ela te liberta. Se o Filho te liberta, você é verdadeiramente livre. Eu prefiro entender que o Espírito Santo é mais poderoso do que a disciplina dos homens. O assunto é bom, é importante para a igreja, é importante para a vida espiritual de inúmeros cristãos. Eu acho que deve ser tratado novamente, né? Que venham mais debates sobre essa questão, mas a gente tem que ir caminhando aqui para as nossas considerações finais, dando a oportunidade também dos nossos convidados de divulgarem questões relacionadas ao seu ministério e à sua caminhada ministerial. E eu comecei, nesse caso, com a missionária Ruth, respeitando aqui a etiqueta de ter uma dama na mesa. Eu queria terminar com a senhora, queria dar aí para a senhora pelo menos uns 3 a 4 minutos para as considerações finais. 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não tem pecado, nos enganamos a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Tiago 5,16, peça ajuda pastoral sim para ser curado. Salmo 19,12, expurga-me dos pecados, até aqueles que são ocultos. Sabe qual é a causa da tua doença? É a falta de confissão de pecados. Então perdoe, confesse, coloque para fora, seja honesto consigo mesmo, porque quem está arrependido não se deixa levar por isso. Eu vou confessar só para Deus, vai ser sarado. Não, seja sarado e tratado pelas pessoas que estão ali, que Deus outorgou como líderes sobre a tua vida, para te ajudar em oração, para te ajudar a tratar essa questão. Talvez é uma questão de caráter, talvez é uma questão de queda. Eu falo você que está em casa. Não estou me referindo ao pastor Cruvinel, porque é normal dele fazer esse negócio de ficar sempre se voltando contra o debatedor. Não estou falando contra o senhor em momento algum. Mas o seguinte, confesse, em nome de Jesus, quem sabe, irmão,
essa doença que você nunca é sarado, essa situação que você está passando de embaraço todinho, é só por falta de confissão. Confesse. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Quantos minutos mais eu tenho? Então, Atos capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que tinham vindo criam confessando os seus pecados. Quando João Batista batizava o povo, eles faziam o quê? Confessava os pecados a João Batista. Então, aqui não tem ninguém. Cada um de nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos. Só exortamos quem vemos. E quem precisa de exortação é quem está diante de nós. Se você acredita, confesse. Que eu quero dizer para você em nome de Jesus. Eu teria vários motivos para dizer que você não deveria confessar. Aconteceu um caso comigo, ainda tem um tempo. Tem. Eu fui assediada, pastor Cruvinel, por um obreiro da igreja. E eu procurei uma irmã da igreja, do círculo de oração, para conversar. Ela falou, nós vamos orar por você. Sabe o que aconteceu? Ela contou para uma pessoa que não gostava de mim na igreja. Essa pessoa falou para todo mundo. E o pastor, um belo dia, me chama na casa dele. Só tinha eu que não estava com o marido na época. Todo mundo estava com seus maridos dizendo, você está errada porque você não confessou e tal e tal. Eu poderia ter me tornado amarga, saído da igreja, me zangado com o pastor. Dia 28 agora eu vou encontrar com esse pastor. Eu perdoei ele, perdoei a pessoa. A pessoa foi exposta porque eu não era culpada. Mas tem coisas que a gente se cala que mais na frente, pastor, vai dar um problema muito maior. Então, exponha esse pastor aí que está lhe assediando, exponha esse obreiro da igreja que está lhe assediando, irmã. E você, meu santo homem de Deus, se você quiser entrar no céu, a porta ainda é estreita, ela não passou por reforma, o caminho continua apertado. Então, vamos confessar nossos pecados. Eu quero deixar um abraço à Assembleia de Deus de Imperatriz. Eles têm esse projeto. Posso orar por você, pastor Raul? Deus abençoe a todos. Obrigada. Missionária, quase chamei de pastor, hein? Um presbiteriano não, quase chamou a missionária Ruth de pastor. Como é que as pessoas te encontram? Como é que as pessoas têm acesso ao seu ministério? Divulga aí pra gente rede social outras. A rede social que eu mais utilizo é o Instagram, @MissRuthBenigno. Essa semana tentaram hackear, inclusive, meu Instagram. Qualquer coisa aí, se aparecer alguém pedindo dinheiro, não fui eu. Tá joia. Aqui em São Paulo, hoje não tem nenhuma base ministerial? Não. Tá joia. Pastor Cruvinel, o senhor tem 4 minutos. Então, meus irmãos, assim, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Ruth, ela fala muito rápido, né? Mas eu falo o seguinte, volta e lê todos os textos que ela colocou. Todos, lê tudo, gente. Lê tudo. Lê todos os textos que eu coloquei também. Presta atenção na argumentação, porque isso é que vai fazer você entender essa questão. Deus me defenda e me livre do cristianismo que diz que eu dependo de um homem para ser perdoado. Mas eu não disse isso. Eu vou esperar, né, irmãos? Depois sou eu que faço essas coisas, né, gente? Né? Vamos lá. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Presta atenção. Se, porém, andarmos na luz, você está na luz? Você é sujeito a pecado? Você já leu Gálatas 5,17? Você já leu? Está lá escrito que existe uma luta dentro da gente. Se andarmos na luz, tá, gente? Como ele na luz está. Não tem um anjo que, com a borracha na mão que tira do livro, põe no livro, tira daí. Isso é heresia, né? Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, o sangue de Jesus, não é a palavra do pastor, nos purifica de todo pecado. Está na Bíblia. Não é aquele monte de texto. Pega esse, analisa os outros que ela falou. Pega esse também. Pega o 9 também. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Jesus. Quem é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus Cristo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Irmãos, eu não acredito que o Espírito Santo não seja poderoso o suficiente para não te levar ao arrependimento. A primeira mensagem de Jesus é arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15, está escrito. Se você se arrepende, você vai buscar santidade. Você se arrepende de ver. Não estou falando dessas camaradas que ficam chorando, como foi citado aqui. Você se arrepende e busca a santidade para viver para a glória de Deus. Para viver para a glória de Deus. Eu tenho muito medo, viu, meu irmão? Daquele negócio tão duro, tão inflexível, que parece extremamente blindado contra as vicissitudes da vida e que muitas vezes não contam com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, a doutrina da confissão auricular, ela é romana. E tem um monte de doutrina romana que está voltando para a igreja numa visão cíclica, não é? Travestida de cobertura espiritual, travestida da extrema autoridade. Quem é o pastor? O pastor é um instrumento de Deus para te ajudar a caminhar na presença do Senhor. Ele não vai te levar nas costas. Quem vai perdoar o teu pecado é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é aquele que vai perdoar o teu pecado, transformar a sua vida,
não é? Se você está em pecado agora, confessa, deixa o seu pecado, confessa e deixa, caminha. Jesus falou para aquela mulher pegando ato de adultério, nem eu mesmo te condeno. E ele poderia ter apedrejado ela. Nem eu mesmo te condeno. Primeiro ele ofereceu amor, depois ofereceu doutrina, vai, não peques mais. Hoje se oferece muita doutrina, pois não, irmã? Pastor Cruvinel. Hoje se oferece muita doutrina, porque o mediador é o Senhor, se oferece muita doutrina e pouco amor. Quem quiser me conhecer, por favor, né? Era o que eu ia falar. No meu Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel no Instagram, tá bom? @Pastor Roberto Cruvinel no Instagram. Quem quiser estudar grego comigo, me manda uma mensagem aí no 11 96766 5787, curso teológico, 11 96766 5787. Cuidado com a empáfia dos seres humanos, irmão. Fica com Jesus. Estou aqui às 14 horas. Tá, joia. Hoje como é que chama o programa das 14 mesmo? Estou no Crescendo TDAH na Fé. que me traiu. Crescendo na Fé, às 14 horas, com o pastor Cruvinel aqui pela Rádio Musical. Né? Dei 3 minutos para aqui os irmãos Serras, mais um minutinho aí para divulgação. Quero agradecer a gentileza da missionária Ruth ter estado conosco aqui nessa manhã. Quero agradecer também o pastor Cruvinel. Meu amigo. Meu amigão, durante esse programa, uma enquete esteve, né, nas redes sociais da rádio e a gente divulgou, né, no meio do programa que a gente divulgou como é que ela estava. Queria ver aí, Rafael, como é que estamos nesse momento aí da enquete. Então, quer dizer que 67%, eu acho que subiu um pouquinho, na verdade, aí. Foi pouca mudança, estava 39 a 61, agora 67% da audiência entende que não é necessária a confissão de pecados por líder da igreja e 33% entende que sim. Bom, agradeço a participação dos nossos ouvintes, agradeço a participação de cada um que acompanha o programa da Rádio Musical. Esse programa fica disponível para que você possa assistir depois, indicar para amigo, compartilhar, né, e seguir aí nas redes sociais também a missionária Ruth, o pastor Cruvinel. Agradeço toda a nossa audiência, louvo a Deus pela vida do Rafael, que esteve aqui por trás do áudio e da imagem, louvo a Deus pela produção da rádio, que faz aqui o programa acontecer. Que venha outros programas para debater esse assunto, porque é uma questão bem importante para a Igreja do Senhor. Até a próxima. Eu sou o pastor Lucas Rezende, quem quiser me acompanhar é @Reverendo Lucas Rezende, Igreja Presbiteriana do Alta Lapa, aqui na Grande São Paulo. Até a próxima.